Boa noite a todos, eu sou Angélica, aqui da comunidade. Uma boa noite aos ouvintes. Pode sim. Nós vamos, neste mês de setembro, que é dedicado à Bíblia, falar um pouco mais da Palavra de Deus, porque os nossos grupos de oração são prima, né? Primeiro é a Palavra de Deus, é por ela que nós estamos aqui. E nós vamos partilhar um pouco que ela é a vida do cristão, ela é a resposta para o cristão. Ouvir a voz de Deus é conhecer sua palavra, a palavra de Deus está aqui. Então, para aqueles que trouxeram a sua palavra, nós vamos começar lendo a segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Na página que a gente tem a tradução do Ave Maria é 1523. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Olha como a palavra de Deus, especialmente essa que abre aqui a nossa partilha, ela é atual. Já é um anúncio aqui de como a importância dessa palavra escrita, né, há tantos milênios aí, a importância que ela serve para mim hoje, ela serve para você. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e crestes. Sabes de quem aprendestes, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabe que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Vou repetir. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda a obra, toda boa obra. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, só esse trecho que eu peguei aqui já é importante para a nossa vida hoje de cristão, não é verdade? Se nós formos, desde a nossa catequese, tomar conhecimento da Bíblia, que ela realmente é o alicerce de tudo aquilo que a gente procura aprender, todos os ensinamentos estão aqui narrados na Bíblia, é a voz de Deus, né? Ela foi escrita aí já há quase 2.000 anos, e ela tem fatos históricos, tem toda a história do povo eleito de Deus, tem narrações de guerras e muitas orações. Tem todos os evangelhos, que é a própria voz de Jesus, dizendo como nós devemos agir. Tem os salmos, dizendo como que nós podemos louvar e agradecer a Deus. Tem os provérbios. São vários, são 73 livros, é riquíssimo, né? Como se aproveitar tudo isso? A Bíblia toda, ela pode ser lida? Bom, tem pessoas que leem, que decoram a Bíblia, mas ela tem um princípio, como foi falado aqui, para nos ensinar, de nos preparar na vida. Então ela tem uma forma de leitura. Nós aqui na comunidade, nós dizemos que a Bíblia, ela tem que ser lida através da lectio divina. O que é a lectio divina? Já foi várias vezes falado aqui, né? A leitura orante. É aquela leitura que, antes de eu começar a ler, eu já peço para o Espírito Santo iluminar a minha mente. Porque há palavras aqui que eu não sei o significado. Muitas vezes a necessidade de
um dicionário do lado. E peço a Deus a graça de entender o que Ele está querendo me dizer. Então, quando eu vou fazer essa preparação, eu peço a unção do Espírito. Eu faço a leitura, eu escolho um trecho, tem lá a leitura do dia a dia, a Juliana comentou aqui sobre a leitura do dia, na oração. E eu posso, depois que eu ler a palavra, não preciso ler ela corrida. Eu posso ler os versículos, parar, ou então eu leio ela inteira, porque ela tem uma sequência e eu preciso do início, do meio e do fim. Muitas vezes a palavra é assim. Há trechos que a gente relata aqui na partilha que são especiais. Ela fecha a nossa oração, mas há leituras que eu preciso completar ela todinha. Então eu vou meditar. O que é meditar? Olha o que está sendo falado aqui. Qual era o contexto da época que foi dito? Foi dito por Jesus? É um evangelho? Foi dito pelos apóstolos? Está em Atos dos Apóstolos? Então eu tenho que conhecer. Nós, católicos, temos que ter... Hoje tem uma facilidade imensa de procurar as coisas, gente. Você digita lá no Google, está tudo lá. Às vezes eu escuto as pregações do Padre Léo. O Padre Léo é bem matemático, né? Ele consegue dizer assim, aqui na Bíblia está escrito tantas vezes perdoar. Ele vai citando trechos, ele fala que no livro todo, quantas vezes aparece aquela frase? Por que ela é importante? Então, nós temos que ter esse gosto. O meditar é gosto, né? E se eu preciso de outra parte para entender, eu posso ir lá no histórico, procurar estudar. O católico, além de ter a Bíblia, ele deveria ter um livrinho também de orientação, de catequese. E nós temos uma riqueza aí de material para o leigo, né? Existe para dar acesso à palavra de Deus, para facilitar o nosso entendimento. E aí eu vou rezar em cima dessa palavra. Não acabou ainda. Então eu me preparei, fiz a leitura, estou meditando. Eu vou rezar essa palavra, porque Deus tem algo para me dizer com essa palavra. Em seguida eu vou contemplar. Esse contemplar, eu sempre confundia, mas eu tive um esclarecimento, né? Olha como Deus é bom. O contemplar, o que é isso? É deixar Deus agir. Você não acabou de rezar? Agora Deus vai, a palavra de Deus é o quê? É viva. Ele vai agir. Isso é contemplar. Amém? Amém. E conservar. Como é conservar a palavra de Deus? Se eu fiz essa leitura, eu tenho que, de manhã, eu levo ela para o dia todo, para a semana, né? Eu tenho que conservar. O nosso potencial mental, ela tem que agregar essa palavra lá na memória. Tem que estar lá, eu já meditei essa palavra que ela está lendo aí. Teve esse significado. E o mais importante, às vezes as pessoas querem buscar ao pé da letra a palavra de Deus, né? Até tem uma das situações da Bíblia que fala assim: se seu braço te leve a pecar, corte-o. Imagina as pessoas cortando o braço porque levou a pecar. Não é esse o entendimento que Deus dá para a gente. Não é? Então, e olha como Deus é bom. Se nós não seguíssemos esse roteiro, a nossa catequese, o nosso credo, a missa, a gente se sentiria perdido. Porque muitas vezes as pessoas iam interpretar da forma que achavam certa. Mas Deus é tão bom que nessa contemplação aqui, Ele já vem agindo e te dando a posição certa. Aí eu quero voltar aqui para a parte que diz assim: ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Quantas dúvidas, quantos questionamentos. Até eu estava vendo na Bíblia online, você precisa procurar o quê? Sobre o quê? Sobre medo, problemas. Aí aparece uma série de trechos que vão te ajudar a você refletir, e Deus vai operar naquelas orações que aparecem nos versículos ali. Olha que interessante, ele seleciona, mas você já lendo aqueles trechos, você já vai ter aquilo que Deus está falando aqui, vai te ensinar, vai te curar, vai te libertar, entenderam?
Então nós temos que educar os nossos filhos com a palavra de Deus, sim. Nós temos que seguir a lei de Deus que está aqui na Bíblia. Nós temos que caminhar segundo esses ensinamentos, né? O cristão aprende a viver com a Bíblia. Nós não podemos simplesmente deixar a Bíblia de lado, falando, não, isso aí não serve mais, né? Deixa, né, de lado. Hoje a gente tem a facilidade da Bíblia na internet, tem, ótimo. Tem a facilidade da Bíblia no celular, né? Mas eu acho assim que muitas coisas são feitas no celular ao mesmo tempo e a última coisa que a gente vai fazer é ler a palavra de Deus no celular. Então é importante comprar o livro. O livro. Isso aqui é sagrado. Na nossa casa ela tem que ter um lugar certo de guardar. Isso aqui cura, isso aqui é fonte de vida, né? Nós oramos sobre a palavra. Olha como é importante. Nós não podemos jamais desprezar os conceitos da Bíblia, o que ela está dizendo. Nós temos que pedir a unção do Espírito Santo, sempre, porque esse é o nosso auxílio. Amém? Amém. Diz também aqui em Hebreus 4, eu vou pegar rapidinho aqui, Hebreus 4, no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Então eu vou me pegar aqui pela primeira parte. A palavra de Deus é viva. Então o que foi escrito é atual. Está agindo em mim da forma que Deus sabe que eu preciso. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que é as linhas de corte da espada. Ela corta dos 2 lados, 2 gumes. E atinge a divisão da alma e do corpo. Por que ele faz essa comparação? Porque não há como separar isso. Mas a palavra de Deus cura a alma e o corpo. Cura o físico e o espiritual. Olha só que interessante. É um exercício prático. Por isso que ele diz aí, olha, juntas, medulas, discerne o pensamento e as intenções do coração. Então você está num momento de raiva, como é difícil se acalmar para ler um trecho da Bíblia. Mas quanto é importante, se você estiver descontrolado, em depressão, em tristeza, a palavra vai te trazer o quê? A vida, porque a palavra é viva. Está dito aqui. Há muitas pessoas que colocam a Bíblia como uma receita de vida. E é importante isso mesmo, né? Como eu disse, às vezes a gente está procurando resposta para tal assunto, para tal dilema. Vá à Bíblia. A Bíblia tem essa resposta, né? Seria assim, trabalhoso agora ficar mostrando tudo, mas é como eu disse, hoje a gente tem a ferramenta online. Digito lá, eu quero saber tal coisa na Bíblia, e ele mostra os trechos, tudo. Eu preciso de uma oração que me tire desse dilema, dessa dificuldade, desse assunto. Está lá. A Bíblia tem, está lá. Hoje nós temos esse contato com a Bíblia, mas eu lembro que na minha infância, o meu pai tinha que ler a Bíblia para mim. A Bíblia era um livro grande, minha mãe tinha uma Bíblia toda trabalhada, com fotos, né? E o acesso que eu tive à Bíblia foi assim. E eu lembro que os testemunhos de Jeová distribuíam um livro com alguns trechos, narrativas, e muitos assim interessantes, sobre gigantes, assim, e eu li aquilo, porque me chamava a atenção. Hoje, e a gente não tinha acesso, né? Hoje, quanta coisa, a Bíblia é infantil, é a palavra de Deus para as crianças,
E quem é que compra uma Bíblia infantil para os seus filhos? Muitos não compram. Muitos não estão dando contato da palavra de Deus para a criança. Eu tenho até um livro lá que ele traz para a criança. É a oração do dia e a mensagem do versículo para a criança daquele dia. Uma vez por ano, está lá. Então a gente tem que usar o quê? Os recursos para ensinar os nossos filhos. Que muito do que nós vamos precisar pela vida toda está aqui na Bíblia. Amém? Amém. É o nosso alimento. Quando nós vamos à missa, tem que se ouvir, tem que se alimentar da palavra de Deus. Tanto que pessoas que não podem comungar da espécie eucarística, ela comungou o quê? Da palavra, do verbo carne, não é verdade? Essa é a verdade. Sai de lá também com a mesma vivacidade de quem comungou, porque recebeu a palavra de Deus. O verbo se fez carne. Hoje em dia, as pessoas, a gente tem que comparar, gente. A gente tem que fazer esse relacionar. Hoje em dia, as pessoas têm acesso à leitura, como eu disse, têm acesso a mais facilidades ainda de interpretações da palavra. Vocês estão aqui ouvindo, né? Nós lemos documentos, vamos atrás do catecismo. Enfim, o conhecimento, o conhecer está sendo transmitido para vocês. Né? As pessoas podem ter acesso. Existe uma comparação que é importante, está sendo falado, sobre o relativismo. O que é o relativismo? Quando eu tenho um assunto em que duas pessoas discordam, né? Então, isso na vida dos seres humanos. Para mim, eu falo para aquela pessoa, o que você pensa é relativo. Por quê? Porque eu tenho isso, e eu argumento. Aí a outra pessoa não, diz, para mim isso é relativo. Isso quer dizer relativismo. O Papa Bento vai dizer assim, que o relativismo está tomando conta dos cristãos. Então, problemas atuais. As pessoas têm conhecimento, a palavra, mas têm conhecimento, há várias outras formas de escritos, de documentos, de situações que a nossa cultura nos permite. Mas a nossa palavra, que fundamenta a nossa fé, é a palavra de Deus. E aqui está dizendo assim, eu vou ler outro trecho para vocês entenderem que está aqui, em João 8, João 8, 31, deixa eu ver. Isso mesmo. Olha, e Jesus dizia aos judeus que nele creram, né? Se permaneceres na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. A verdade vos libertará. Então a palavra de Deus para o cristão é o quê? É a verdade. Então não pode ter relativismo com a palavra de Deus. Entenderam? Se aqui está sendo dito que a palavra de Deus é a verdade, eu não posso ficar mais e... Então o Papa vai dizer o seguinte, eu posso conversar com uma pessoa que tem um certo relativismo, Eu posso impor as minhas verdades, que eu acredito que eu sou cristã, mas eu não posso assumir, passar dos limites, partir para uma atitude violenta, ou querer impor aquilo que eu tenho como verdade para uma pessoa que trata o assunto com relativismo. E ele vai dizer que o cristão, o católico autêntico, não é relativista. Porque ele acredita na palavra como verdade. Verdade de quem? Da boca de Deus. Não é eu que estou falando. É Deus que fala na palavra. Então, quando eu me proponho a
seguir a minha fé, a proclamar a minhas atuais do relativismo que vem contra a nossa religião, contra a verdade que nós acreditamos. E muitos cristãos estão começando a praticar o relativismo. É verdade, pode ser que não. Então você está dizendo que Deus não disse aqui. Vocês entenderam? A palavra de Deus é a verdade. A verdade liberta. Eu sei disso. Você acredita? Eu acredito. Então, a partir do momento que eu tomo ciência daquilo que Deus está me falando, sobre todos os assuntos, eu tomo isso como verdade para a minha vida. E eu não posso assumir o relativismo do mundo. O que mais eu posso dizer de relativismo? Aquele que se diz católico, espírita, que crê em outras filosofias, porque ele achou que um dos versículos da Bíblia tem outra interpretação, que é a interpretação que ele escolheu do livro tal, do fulano tal, que não é da boca de Deus. É nesse sentido que eu quero que vocês abram os olhos. O mundo está impondo aos cristãos essa prática do relativismo. E aí a gente se torna aquele cristão morno. E a palavra de Deus fala, ou seja quente, ou seja frio. Porque morno eu vos vomitarei. Então cuidado, irmãos. Vamos sair dessa postura do relativismo. Se a palavra de Deus está nos orientando sobre o assunto, vamos viver a verdade que nos liberta. Vamos sair dessa questão, mas o fulano lá, ele acredita, mas ele é relativista, ele não tem a verdade da palavra de Deus. E olha aí que é importante. A palavra de Deus tem que chegar e ela convence. E ela transforma. Como é bonito ver uma pessoa que se dizia ateu, que tinha uma série de questionamentos e fez essa experiência da lectio divina. E Deus, o que ele fez? Ele foi mais fundo, que uma faca de 2 gumes. Foi na alma. E ali ele sondou o coração daquela pessoa e a palavra dele fez o quê? Libertou ela desse relativismo. Isso é importante para cada um de nós. Todos nós, cristãos, e aqueles não cristãos, também receberem a palavra de Deus. Vocês sabiam que, apesar de toda essa tecnologia, há lugares em que não é permitido a leitura da Bíblia? A China é um país que tem sérias restrições com a Bíblia. Por quê, Angélica? Porque ela é comunista? Porque ela tem um regime fechado? Todos têm que seguir aquela linha e eles acham que a Bíblia vai tirar aquelas pessoas que estão seguindo aquela ordem deles lá, Então vejam, existem outros países também muçulmanos, radicais, que não aceitam cristãos. Pessoas que vivem a verdade aqui da palavra. Até esses dias eu comentava com o Daniel, alguns jovens, eu não lembro o país, não sei se o Márcio sabe, que eles vieram para a jornada. E eles são de um país muçulmano, mas eles são católicos. Eles conseguiram vir para a jornada, só que eles foram impedidos de voltar para o país deles. E a Caritas estava dando abrigo para eles. Inclusive mostra uma foto deles de costa. A mídia vai percorrer o mundo, não podia mostrar o rosto deles. Senão a família deles lá vai ser perseguida. Olha que a palavra de Deus precisa chegar a todos. Nós temos esse sabor, Nós desfrutamos essa graça, mas há lugares onde ela não chega com toda a sua vivacidade. Tanto que, se a gente for depois ter interesse, por que não tem... como que esses países que não aceitam o cristianismo, que não aceitam essa liberdade, de conhecer a palavra de Deus, das pessoas praticarem o catolicismo, o cristianismo, será que eles são
países em que as pessoas têm uma qualidade de vida. Como são a cabeça dessas pessoas? Olha, na Índia, que se diz um país tão pacífico, há lugares lá que eles têm perseguido, sim, os católicos. Olha, a Índia é da Madre Teresa de Calcutá. Falei certo? A gente precisa parar para pensar, né? E a gente pensa que todo mundo lá fala que o catolicismo é o meio. Não, eles têm uma série de culturas. Para vocês terem uma ideia, lá para eles a vaca é um animal sagrado. Ninguém come, ninguém mata. Se ela entrar na pista, eles vão ter que parar e esperar ela atravessar. Eles não desagradam esse animal de forma alguma. E outras, uma série de coisas que eles têm lá da cultura deles, né? E que apesar de nós não concordarmos, nós também não vamos lá e falar assim, não, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Não, é isso que o Papa está dizendo. A palavra precisa chegar pelos evangelizadores. Eu vou dar só 2 testemunhos que eu acho importante estar comentando aqui. A minha sogra trabalhou muitos anos de caixa de supermercado. E ela disse que ela morria de medo de alguém entrar para assaltar. Nossa, ela tinha pânico. E ela tinha uma Bíblia em cima do caixa dela, assim. Na época, né, não, um caixa tão atual, né? O dia que o ladrão entrou lá, estavam todos lá. Qual foi o caixa que não foi assaltado? O que estava com a Bíblia aberta em cima. Então não são coincidências, né? É obra de Deus. E falo aqui de novo de uma pessoa que eu conheci, que marcou muito a minha vida, que é a avózinha, que já está com Deus, e que ela era analfabeta, mas que ela tinha uma peregrinação, principalmente no nosso bairro. Ela ia de casa em casa e as pessoas ofereciam café e ela falava, olha, vou rezar por você, e ela já começava ali, que Deus abençoe. Ela não se incomodava, não, você estava em pé, você estava sentada, ela já começava a rezar, e ela com a Bíblia embaixo do braço. Aí ela abria a Bíblia e entregava para a pessoa que ela acabou de rezar. Muitos aqui receberam uma vozinha em casa, e ela fazia isso mesmo. Aí você lia a palavra, era Deus falando com você daquela sua dificuldade. Acho que não tinha um que não... E ela ficava assim, e é para mim? O que está escrito aí? E ela continuava, louvado seja Deus, né? Fechava o olho, que maravilha, que graça. E você lê e ela falando. E olha, isso é um testemunho. Uma pessoa analfabeta, da eficácia da palavra de Deus. Amém? Amém. Então, que nós saibamos respeitar, que nós queiramos cada vez mais, que nós tenhamos sede da verdade de Deus, do que Ele tem para nós, através da sua palavra. O Padre Paulo, em umas homilias dessa de setembro, né, ele falava, todo dia é dia da Bíblia. Então, leia lá com a sua família. Olha, vamos sentar para se reunir para ler um trecho da Bíblia. Vamos partilhar. Eu acredito muito que todas as discussões, todas as dificuldades vão ser superadas a partir desse momento de união da família lendo a palavra, procurando explicar, né, um para os outros. A própria palavra vai dizer assim, Jesus diz para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O relativismo vai dizer, tem outros caminhos, e não é isso. Só há um caminho, e é através de Jesus Cristo. Só Ele é a porta estreita. Então não adianta, vamos tirar da nossa mente tudo isso que o mundo tem colocado, essas mentalidades de aceitar tudo. Gente, não é assim. Depois, quem quiser ler em casa, essa parte que eu li de Hebreus, um pouquinho antes do capítulo 4, tem várias verdades que já estão acontecendo aqui no mundo atual. Eu falei, nossa, o Senhor está dizendo exatamente o que as pessoas estão fazendo hoje, mas ao pé da letra. Esse sim, esse trecho foi bem assim ao pé da letra. Chega
a sua palavra. Vamos ficar de pé?